Não, e assim, eu acho legal que você falou da varíola, que como a gente tá no hype aí da varíola dos macacos aí, a varíola pode-se dizer que é uma precursora dele, né? Vamos falar, porque ela surgiu... A origem é a mesma do vírus. Na verdade, é o mesmo gênero, né? Vamos falar que eles são da mesma família, só que provavelmente já existiam macacos há muito mais tempos aí e a gente não sabia. Mas a varíola, só pra gente comentar aqui que você falou das pústulas e tudo, é uma doença que tinha uma tendência de morte muito alta. Então, assim, ela matava, se não me engano, 10% a 30% da população que pegava ela. Então, é uma quantidade muito grande. Não, né? com certeza. Imagina, se a Se cada... a gente pensar no Covid hoje em dia... Exatamente. Então, imagina, a cada 10 pessoas, uma morre, que seja. É muita coisa. E isso é um problema grande para criar aquela imunização de rebanho, porque a pessoa morria, ela não passava aqueles genes. Ela não vai sobreviver para passar, né? Então, o que aconteceu? A vacinação nessa época, por volta de 1900, não existia direito. E a Europa, Estados Unidos, que era onde surgiu as vacinações, já estava mais avançada nessa parte, a varíola já estava controlada, porém no Brasil não. E aí é que entra o SUS, mesmo que não existisse o SUS naturalmente nesse período, exatamente, SUS, né? Como Sistema Único de Saúde, como ele é chamado hoje, existia um sistema de saúde, e no Rio de Janeiro principalmente, com o Oswaldo Cruz, que é um nome famoso, né? Todo mundo conhece várias... Mas a maioria não sabe por que é famoso Oswaldo Cruz. Exatamente, mas por que ele é famoso? Porque ele fez um decreto onde obrigava a... Na verdade, ele era tipo um secretário de saúde do Rio de Janeiro. Ele como se fosse o Ministério da Saúde do Rio, né? Ali. O Brasil só era o Rio de Janeiro mesmo naquela época. Tem esse detalhe. Era a capital quase, né? E aí ele obrigou a população a vacinar, por quê? Como lá era uma região de portos, né? Muita gente vinha trazer varíola, a população de lá estava disseminando, estava virando ali uma pandemia naquela região. E aí, o que ele fez? Obrigou o pessoal a vacinar. Em 1904 isso. Todo mundo aqui vai lembrar da história, né? Da revolta da vacina nesse período. Foi aí, tudo... Quem está estudando para residência já anota essas informações aí. Isso aí é importante. Muitas vezes cai como tirinhas isso aí nas provas. Teve muita sátira nessa época. Exatamente. Pessoal de residência dos dois lados, né? Da medicina e da medicina veterinária. Cai muito. Todas as áreas de residência hoje, a residência é bancada pelo SUS, então... Pelo SUS não, pelo MEC, mas ela é integrada ao SUS. SUS, né? Então são as profissões do SUS. Todo mundo vai ter isso na prova. Nutrição, fisioterapia, sim. Em geral. Então, assim, a gente entender que o SUS ali estava funcionando como? Tentando fazer a prevenção primária da doença. E não esperando a pessoa pegar a doença para depois tratar. E sim, tentando prevenir que ela pegasse a doença. E a galera aceitou benzão. Opa, foi ótimo, precisa ver. As pessoas... O Brasil entrou, na verdade... porque o Brasil é igual o João falou ali, né? Era Rio de Janeiro, né? Então, ele teve que entrar em estado de sítio. O presidente acionou estado de sítio no Brasil para poder parar a revolta, porque as pessoas não queriam. Era homem falando que a mulher não podia se mostrar pro cara o ombro, a coxa, outras épocas, né? Não, ninguém nunca tinha sido exposto a uma vacina na vida, né? Se hoje em dia tem negacionista, imagina naquela época. Vai todo mundo virar vaca. Por isso que tem que obrigar. Cara, naquela época é extremamente aceitável. Você não sabe o que tá acontecendo. Você nunca viu isso. E agora é engraçado, ridículo, né? Quando surgiu... Também tava dando uma lidinha. Quando surgiu a vacina lá na Inglaterra, o pessoal também fazia tirinha das pessoas se tornando vaca. A Igreja Católica era contra por causa que ia transformar as pessoas em animais e os caralho. E agora vem um Covid. A história sempre se repete. A história se repete. Eu tô adorando esse episódio porque a gente fala sobre doença, a gente entra na medicina, a gente volta pra veterinária e fala sobre história, enfim. Isso é maravilhoso. Esse episódio tá ficando bom, tô gostando. Parabéns. Vai. O tanto que nós tá tomando um chá aqui. Opa! Chamate. Vamos ver onde isso vai parar, né? Vinícius. Só não pode dar briga com os caras da medicina aí. Não, hoje não. Medicina hoje veterinária a junto. gente tá mais tranquilo. Assim, o que eu acho legal da gente falar disso, fazendo um gatilho pra que, assim, a varíola terminou. A varíola foi exterminada. Em 1980. Na verdade, em 1977, ela já tinha... Essas datas aí, galera, caso. Cai também. Viu? Exatamente. Verdade. Foi na Somália. Eu lembro da prova. Foi? Essa eu não sabia. Foi na Somália em 1977. E em 1980, a OMS... Falou que não precisava mais vacinar. Segue o raciocínio. Mas por que isso? Porque significa que
Nesse período, imagina, 1904 no Brasil, mas no restante do mundo já existia vacinação, em quase 70 anos conseguiram exterminar uma doença. Uma doença que era transmissível, né, através de contato, pessoas com pessoas, mas que com a vacina resolvia. Então é um caso que está se repetindo com Covid, né? A gente vê que diminuiu muito os casos de mortes, os casos de pessoas pegando, também por causa da vacina. E assim por diante. Como a gente acabou de brincar aqui, a história se repete em tudo. Então, nesse caso, surgindo assim, várias descobertas, vários estudos, também descobriram uma nova varíola, que era a varíola dos macacos, né? Isso aí não é de hoje, não surgiu em 2022, que é quando a gente descobriu o monkeypox, que é um primo da varíola, é do mesmo gênero. Ortopox vírus. Que é o ortopox vírus. O João estudou mesmo. Que surgiu, na verdade, a descoberta dele foi em 1958, lá na Dinamarca. O que aconteceu? Nos macacos? Nos macacos. Eu nem sabia que na Dinamarca tinha macaco. Então escuta a história. Mas não tinha. O que acontece? Você vê. Aí que tá o erro. É aí que tá o erro. Você ouvinte, escuta a história e O aprenda. que acontece? A Dinamarca, os países europeus sempre foram muito avançados na questão de investigação da área de saúde em geral. E eles pegavam macacos da África, levavam no caso ali, para a Dinamarca, e estavam em laboratório estudando. E um grupo de macacos monitorizados começou a surgir manchas parecidas com a da varíola, que é a mesma também da catapora, se você for pensar bem assim. São tipo, tem alguns As feridas são semelhantes. Tudo é pox, né? querendo ou não, todas são parentes. Na medicina a gente consegue diferenciar uma da outra por tempo, a forma que as pústulas, as croças vão aparecendo, mas em geral era pústulas em mãos, rosto dos macacos, e pensaram, putz, tem uma doença parecida com a varíola no macaco, será que é a mesma doença? Foram investigar. E aí descobriram que tinha, na verdade, um primo da varíola lá. Isso foi em 1958, ou seja, essa doença não é de agora, ela já existe há muito tempo. Tá? E nesse período aqui, só existia em macacos. O primeiro caso humano foi em 1970, numa criança lá do Congo. Aí, mais uma vez, tendo um contato muito próximo com os animais. Com os animais, exatamente. Tanto que é uma das áreas endêmicas atuais é no Congo, né, que é a África, e a outra na África Ocidental. Tanto que essa cepa do Congo é uma cepa muito mais grave do que a cepa que tem na África Ocidental. Lembrando que a cepa, né, acho que é bom a gente falar, seriam o vírus, ele vai se mutando, né, ele vai criando novas formas durante o ciclo dele de replicação, novas formas de se desenvolver, ele se adapta, né? A gente estava até antes aqui brincando do darwinismo, mas o vírus é a melhor prova do darwinismo, né? Ele se adapta a tudo, então ele tenta se adaptar formando novas cepas. Se você tiver... Não, então, e aí em 1970 teve esse primeiro caso humano, só que ficou mais de 40 anos sem aparecer. Então, por que ficou tanto tempo sem aparecer e agora está aparecendo de novo? Volta aquele assunto que a gente estava discutindo, que o ser humano cada vez mais está invadindo as áreas dos animais, invadindo as áreas dos animais, ocupando aquele espaço, a gente está fazendo com que esses animais fiquem mais próximos, invadam nossas casas, saiam do seu habitat natural, e com isso você vai se contaminar muito mais fácil por, às vezes, uma secreção dele que você não viu, um xixi, um cocô, que estava lá, você comeu às vezes um alimento, ou encostou naquele local. Ou pelo ar, né? Ou pelo ar, ou por gotículas, né? E aí com isso você vai acabar se contaminando. É o que está acontecendo agora, é o que aconteceu isso nos casos endêmicos.